entrando no bloco de soluções, a gente precisa primeiro entender para o que essa solução vai ser. Lembra do exemplo aqui do Uber que a gente usou? A gente levantou 4 problemas na jornada do cliente. Se o cliente tem 4 problemas, e a gente está falando que é importante ter foco, né? Um perfil de mercado, uma persona, uma dor muito forte que eu quero resolver, eu preciso restringir de alguma forma qual desses problemas é core para o meu negócio. A gente pode usar uma ferramenta muito simples para fazer isso, que chama árvore de problemas. A gente basicamente tenta encontrar o que é mais causa raiz daquele problema que está surgindo no negócio. Isso é simples, né? A gente fala assim, pô, tem uma dor 1, tem uma dor 2. Eu consigo de alguma forma encadear uma ordem lógica de se uma dor acontece, então a outra ocorre? Se isso acontece, faz muito mais sentido eu trabalhar a causa e não só a raiz. E assim eu consigo restringir um pouco as possibilidades de atuação minha e encontrar qual que é o foco que faz sentido eu atacar. No exemplo do Uber, trazendo os 4 pontos de dores que a gente identificou, a gente consegue trabalhar essa árvore de problemas da seguinte maneira. De uma forma muito simples, aqui não precisa nem pensar muito. É fácil perceber que se eu tenho uma competição pelo táxi e eu estou esperando muito tempo por ele, pode ser que eu não consiga pegar esse carro. Se eu não conseguir pegar esse táxi, não faz sentido as outras dores existirem. Porque as outras dores são motorista não seguro e taxista sem troco. Isso só faz sentido quando eu já estou na rota de viagem. Ou seja, a gente tem uma causa raiz aqui core, que é eu encontrar de fato esse carro. Seja ligando, seja descendo na rua, seja chamando o que for. Mas o ato de encontrar o taxista, buscar por esse taxista, é muito mais, parece pelo menos, né? Ser muito mais forte e muito mais raiz do que quando eu já estou na viagem ter um problema específico de não conhecer aquele motorista ou de o motorista não ter o troco. Todos eles são pontos importantes que dá para ser criadas soluções para resolverem. Mas se a gente quer olhar o que é mais raiz, o que é mais importante naquele momento de vida, a gente pode usar esse mecanismo da árvore para entender e elencar o que é causa, o que é efeito, o que só acontece quando o outro aconteceu primeiro. Com isso, a gente já restringe bastante a nosso campo de atuação e volta a ter um bom foco de atuação. Lembrando, 1 para 1 para 1. Só que a gente ainda está falando de uma situação que é uma dor, é um problema do cliente. Para construir uma solução, a gente tem que colocar essa situação de dor num modelo que demande ação, né? Uma forma de colocar a gente em ação. O que é essa forma de colocar a gente em ação? A gente chama isso de redefinição da situação-problema. Ao redefinir a situação-problema, eu coloco ela numa questão de como que eu posso, né? Ou como podemos. Essa pergunta ela é mágica, ela coloca a gente e abre muitas possibilidades da gente pensar em possíveis soluções. E é aqui que começa o processo criativo de uma construção de uma solução de fato. Então, na hora que a gente pega o exemplo do Uber, a gente pode olhar assim, como podemos, da forma mais simples, barata e objetiva. Ou seja, como podemos fazer as pessoas esperarem menos tempo para encontrar um táxi, evitando a competição por carros da forma mais simples, barata e objetiva. Isso abre o nosso leque de opções, abre a nossa discussão como time, como sócios, como startup, para pensar em possíveis formas de fazer isso acontecer. Eu não estou falando de tecnologia, eu não estou falando do que é meio. Eu estou falando assim, tá, existe esse problema é prioritário, e eu só preciso responder a pergunta de como que eu posso fazer esse cliente encontrar um táxi ali da melhor forma, mais simples, barato possível. Esquece tecnologia. O que eu consigo fazer uma pessoa que quer ir de um ponto A a um ponto B encontrar um taxista? Só isso. Essa redefinição da situação-problema, a gente precisa estampar na parede do nosso negócio, na parede do nosso quarto, onde a gente estiver raciocinando, pensando sobre o nosso negócio. Porque isso, na hora que eu validei todas as etapas anteriores, cheguei numa situação-problema, priorizei ela, defini qual que é a dor que eu vou atacar e redefini ela de acordo com uma frase que me demanda de ação, como podemos, a partir disso eu construo toda a minha solução. Então esse como podemos tem que estar aqui, ó, estampado na nossa frente, combinado? E agora vamos falar então de fato da construção, né? Vamos construir o primeiro MVP para resolver essa situação, esse problema do nosso cliente.